Mi nombre es Ela Gold, Y durante anos, mi família me lamó de todo menos por mi nombre. La fracasada. La vaga. La que nunca iba a alegar a nada. Y lo peor não era que lo pensara, era como lo decía em voz alta, sem vergüenza, como se fuera um eixo oficial. Em cenas familiares, em reuniões de domingo, entre platos lenos de comida sonrisas falsas, esas palavras viajaban de boca em boca. Mi madre no las corrigia, las reforzaba com su silencio. Esse silencio dolia mais que qualquer insulto. Eu tinha 17 anos quando escuché por primeira vez que não valia nada, também tinha 17 quando tomei a decisão que cambiou toda minha vida. Não fui uma decisão impulsiva. Não fui rebeldia. Fui supervivência. Em casa já não havia estabilidade. La luz se havia cortado 2 vezes em 3 meses. Mi padre havia perdido su trabalho. Minha irmã menor, Nora, necessitava medicamentos que custava mais de lo que mi madre ganaba trabalhando dobles turnos. Aquela noite estava sola em minha habitação. Todo estava oscuro, excepto por uma pequena linterna sobre a cama. Tinha um quaderno aberto frente a mim. Estava haciendo números. Se me quedava em la universidade, não podíamos sobreviver como família. Pero se me iba, quizás podíamos respirar um pouco. La decisão não foi bonita. Fui fria. Matemática. Dolorosa. Cerrei o quaderno e entendi algo muito simples, não podia seguir estudando. A la manana seguinte lo dije em voz baixa. Mis padres escucharam outra coisa. Escucharam fracasso. Escucharam abandono. Desde esse momento, minha vida se convirtió em uma história que todos contavam mal. Pero lo que nadie viu, fui lo que construí después. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo. De dia, limpiaba mesas em la cafeteria de um hospital. O olor a comida recalentada se quedou pegado a minha roupa durante anos. Por las tardes, cargaba cajas em um almacém de suministros médicos. Mis manos se lenaban de cortes pequenos, constantes, invisíveis para o mundo. Los finais de semana, ajudava como voluntária em uma clínica gratuita. Fui ali onde conheci a doutora Patrícia Hall. Ela não me tratou como a uma ajudante invisible. Me mirou de verdade. Uma tarde, mientras sostenia a mano de um paciente, me dijo algo que não ouvidé nunca. Tienes buenas manos, vês coisas que outros não veem. Essa frase não me hizo rica. No cambiou minha vida de imediato. Pero me sostuvo em los dias em los que queria rendir-me. La guardé como se fuera algo valioso. Como uma moneda que podia gastar quando não me quedara nada. Passaram los meses, luego los anos. A los 20, volvi a aplicar a la universidade. Esta vez com uma beca completa por mérito. Escrevi um ensaio personal que hizo lorar a uma professora mientras lo leía em su descanso. Eu não lo sabia entonces, pero estava empezando a reconstruir algo que mi família havia enterrado. Não les conté nada ao princípio. No porque quisiera ocultá-lo, sino porque havia aprendido uma verdade dura, no todo o mundo merece acceso a tu progresso. Eu mil, apenas estava comenzando. Porque lo que venia después não era solo volver a estudar? Era entrar em medicina. Era sobreviver a anos de noite sem dormir, de pressão constante, de errores que podiam custar vidas. Era convertir-me em algo que nadie em minha família havia imaginado para mim. Pero todavia não lo sabia. Solo sabia uma coisa. Não iba a quedar-me na história que eles haviam escrito para mim. Eu caminho de regresso à universidade não fui um regresso, fui uma guerra silenciosa. Nadie me estava esperando com los braços abertos. Nadie aplaudiu quando volvi a sentar-me em uma aula. Para muitos, eu havia sido definida, la que se fui, la que falou, la que não terminou. Pero eu já não estava interessada em essas etiquetas. Estudiava mientras outros dormiam. Trabalhava mientras outros descansavam. Sobrevivia com uma rotina que não tinha espaço para excusas. Por las mananas, seguia em la cafeteria do hospital. Por las tardes, eu almacém de suministros. Por las noches, livros de medicina abertos frente a mim hasta que las letras se mesclavam com el cansancio. Hubo momentos em los que pensei em detener-me.
Momentos em los que o cuerpo decía basta, pero algo dentro de mim seguia avançando. La medicina no solo era difícil. Era brutal. Cada exame era uma prueba de resistência. Cada erro era uma lección que dolia. Pero pouco a pouco, empecé a destacar no porque fuera la mais inteligente, sino porque era la que no se rendia. Eso cambió todo. A los 20, volvi oficialmente à universidade com uma beca completa. A los poucos anos, entré à faculdade de medicina. Aí empezou uma vida completamente nueva. Uma vida donde o cansancio era normal. Donde dormir era lujo. Donde las decisiones importaban mais que o orgulho. Durante a residência, descobri lo que realmente significava estar viva em hospital. Emergências a las 3 de la manana. Manos temblando sobre pacientes que confiavam em ti sin conocerte. Segundos que separavam o miedo de lación. Aí já não existia minha família. Não existia o passado. Só existia o presente, las vidas que dependiam de mim. Com o tempo, me especialicei em cirurgia. Primeiro trauma. Luego cirurgia cardíaca. Operar um coração não é algo que se explica facilmente. É algo que se siente. É como sostener o tempo entre las manos, decidir se continuo ou se detiene. Eu elegi continuar, uma outra vez. Pero em casa, la história seguia sendo outra. Para elos, eu seguia sendo a mesma chica que andejou a universidade. Em reuniões familiares, escuchava comentários como se eu não estuviera presente. Ela não terminou nada. Se fui desapareceu. Eu solo sonreía. No por debilidade, sino porque aprendi a não desperdiciar energia donde não havia compreensão. Mi silencio se volvió mi resposta. Mientras elos hablaban, eu construía uma vida que elos não podiam imaginar. A los 31 anos, e havia terminado uma cirurgia de 17 horas. Um paciente de 64 anos volvió a vivir gracias a esse procedimento. Essa mesma semana, em uma reunião familiar, alguém mencionou meu nome outra vez como um xixi antigo. E eu não respondi. No porquê não pudiera, sino porque eu não lo necessitava. Esse era o patrão de minha vida, elos hablaban, eu trabalhava. Elos juzgaban, eu salvava vidas. Assim fui como leguei a los 34 anos. Me converti em la jefa de cirurgia mais jovem do Hospital Meridian General. Quando anunciaram mi nome em o comunicado interno, no lo celebré com ruído. Simplesmente segui trabalhando. Porque em mi mundo, los títulos nos salvam vidas, las acciones sí. Um dia, uma periodista me entrevistou. La conversación foi simple. Sem drama. Sem poses. Le hablé de todo, deu trabalho em la cafeteria, deu almacém, de las noches sem dormir, de la doutora Patrícia Hall, de la linterna em minha habitação quando tinha 17 anos. Não mencioné a minha família. Não hacía falta. La história e a les pertenecia. Semanas después, o reportagem salió em televisão. E eu não lo vi em directo. Estava em o hospital, revisando pacientes, ajustando tratamentos, haciendo lo que sempre havia hecho. Hasta que mi teléfono empezó a vibrar sem parar. Mensagens. Lamadas. Notificações. De repente, o mundo que me havia ignorado durante anos, agora me estava mirando. Pero esta vez, com outros olhos. O teléfono não deixou de vibrar. Primeiro foram mensagens sueltos, luego lamadas, luego silencio estranho em o que todo parecia mover-se demasiado rápido à la vez. Estava em o pasillo do hospital, com o uniforme a puesto, quando vi o primeiro nome conhecido aparecer em la pantalla. Família. Esse grupo que durante anos me havia definido sem perguntar-me, a hora estava despierto. O chat se lenou em minutos. Mi madre escrevió primeiro, canal 9. A hora. 2 palavras, pero pesava mais que anos de silencio. Después vinieron los demais. Tios, primos, vocês que durante uma década haviam repetido a mesma história sobre mim, agora mirando a televisão com uma mescla de surpresa e incredulidade. Eu não estava ali. Estava em o hospital, atendendo pacientes, como sempre.
Porque la vida no se detiene solo porque alguém finalmente te está mirando. Horas después, mi madre lamó. Contesté sem pensar demasiado. Su voz não era la misma. Não era la voz firme de antes. Tampouco era la voz de las cenas familiares donde todo se descia com seguridade. Era uma voz rota, lenta, como se cada palavra lhe costara. Estava lorando. Pero no de la forma simple. Era lanto acumulado. De anos. De coisas nudichas. De coisas mal entendidas. Eu escuchava em silêncio mientras caminhava por el pasillo. Las luzes blancas do hospital passavam a mi lado como se não tuviera importância. Ela habló mucho. Demasiado. Dijo que havia visto o reportagem várias vezes. Dijo que não entendia muitas coisas antes. Dijo que la palavra jefa de cirurgia havia deixado a mi padre em silêncio por primeira vez em muito tempo. Y luego, legó lo que eu não esperava escuchar tão pronto. No te entendimos. Nos equivocamos contigo. El mundo no cambiou em esse instante, pero algo dentro de mim sí. No fui perdão imediato. No fui ouvido. Fui algo mais silencioso. Reconhecimento. Por primeira vez, minha história não estava sendo interrompida. Respiré despacio. Y solo dije, lo sé, mamá. Nada mais. Sem drama. Sem cierre perfecto. Sem finales de película. Porque la vida real não funciona assim. Essa noite volvi a lamar desde o estacionamento do hospital. Sentada dentro do coche, com bar de cereal em la mano, todavia com o cansancio pegado ao corpo. Era tarde. Demasiado tarde para muitas coisas, pero no para hablar. Mientras ela hablaba, eu mirava o techo do estacionamento. Pensava em todo lo que no se vê las cenas perdidas. Los cumpleaños olvidados. Las horas que nadie aplaude. Las decisiones que cuestam mais de lo que parecem. Mi vida havia sido construída em silêncio. Esse silêncio tinha precio. Pero também tinha propósito. Porque essa mesma semana, depois do reportagem, legaram novos mensagens. Chefe de medicina de outro hospital queria falar comigo. Uma revista médica queria escrever sobre mi trabalho. Uma carta, uma sola carta, cambiou o tono de todo. Era de uma chica de 17 anos. Havia visto o reportagem com sua madre. Havia deixado a escola meses antes para ajudar a sua família. A hora me escrevia perguntando se sua vida também estava terminada antes de empezar. Le respondi essa mesma noite. No com frases vacias. Sino com minha história. Le hablé de la cafeteria do hospital. Deu almacém. De la doutora Patrícia Hall. De la linterna em minha habitação. Le dije que abandonar algo no sempre é esse o final. A vezes é esse solo desvio. Que o futuro no desaparece solo porque alguém deixe de vê-lo. Semanas depois, ela vino ao hospital. Se sentou frente a mim com quaderno aberto. Hablamos durante quase uma hora. Perguntou mais de lo que eu esperava. Escuchou mais de lo que eu recordava em uma persona tão jovem. Quando se fui, no se fui igual. Meses depois me escreveu outra vez. Havia vuelto à la escuela. Havia empezado de novo. Ao final deu mensagem escreveu algo que guardei sem pensá-lo 2 vezes. Gracias por recordar-me que não era o final. Lo imprimi. Lo guardei em cajón. Porque habrá dias difíceis. Dias em los que las cirurgias nos salem como esperas. Dias em los que o peso do trabalho parece demasiado grande. Pero em esos dias, abro esse cajón. Recuerdo algo simple. No soy la versión que outros inventaram de mim. Soy la persona que sobrevivió a essa versión. Mi nombre es Ella Gold. Durante anos me lamaram fracasso. Hasta que dia tuvieron que aprender a decir doctora. Ahora, solo estou empezando.